ferramenta da disciplina positiva, né? Da escolha. Você quer brócolis ou quer cenoura? Eu tô tentando treinar, né? Que é uma mãe que tá iniciando. Não vai adiantar de nada eu ensinar todo e qualquer tipo de ferramenta para essa mãe. Se antes essa mãe não souber, não se conhecer e não souber quais são os gatilhos que estão despertando isso nela. Você entende que é ao contrário? Não adianta eu te ensinar a se comunicar com seu filho. Você pode fazer o melhor curso de disciplina positiva, inclusive com a Jen Nielsen, que é a que escreveu o livro. Se você não se conhecer, não souber quais são os seus gatilhos e o que te tira do sério com seu filho real, você vai dar a ferramenta de escolha para ele, ele não vai atender o que você quer, você vai se frustrar, vai gritar mais e vai virar naquele ciclo. A ferramenta de escolha vira uma ferramenta coercitiva, da tortura. Né? Vira também uma coerção, né? Uma chantagem. Porque, claro, a gente é a referência, entende? Então, Exato. é o termômetro. Quando você tá bem, você consegue lidar melhor, né? Sim. Então, eu acho que esse é o parâmetro que a gente precisa ter a conexão é importante, uma comunicação assertiva, né, amorosa, afetiva é importante, mas é que se você não tá bem, você não consegue fazer isso, né? Então, se você não tá bem, por que você não tá bem? Você precisa olhar para isso. É claro que a gente tem altos e baixos, a gente não tá bem sempre. Nós mulheres temos nosso ciclo hormonal, tudo isso muda, TPM, N coisas, né, que a gente tem que considerar. Mas a gente precisa olhar e entender, pera lá, tem altos e baixos, mas se eu tô sempre em altos e baixos, né, muito grandes, ou eu tô mais no baixo, tem alguma coisa errada aí, né? Então, reconhecer os próprios limites, reconhecer as próprias necessidades. Se respeitar. Isso é importante, sabe? E agir em prol disso. E falar assim, não, tá no meu limite, eu já não dou conta mais. Então, o que eu faço? Eu tenho alguém que eu posso contar, né, que vai me ajudar a lidar com aquilo? Não, eu vou lidar sozinha com isso. E então, eu acho que uma realidade importante, mãe solo. Mãe solo precisa cada vez mais assumir essa autoliderança. Porque se ela é sozinha para lidar com as demandas do dia a dia dela, ela precisa mais desse autogoverno, entende? Sim. Ela precisa mais reconhecer dos seus limites. E também das suas estratégias de bem-estar, né? Então, como que eu fico bem? O que eu preciso para estar bem? Ela precisa ter isso, muito além ainda, né? Porque ela não tem com quem contar. Então, ela vai demandar muito mais dela isso. Então, é muito mais desafiador. O que eu acho que é importante? Tudo isso que a gente tá falando, né, Nanda? É assim, é um desafio em que tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente não consegue. Sim. Né? Tem horas que eu tenho mais clareza do que eu preciso, tem horas que não. Tem horas que eu vou descontar, ter uma raiva, que eu vou, né, sair gritando que nem uma louca. Tem horas que eu vou conseguir ser assertiva, ser calma. Tem, porque o ser humano é assim. A gente não é aquele equilíbrio perfeito, não é assim. Sim. Né? E aceitar também esses nossos altos e baixos também é uma forma da gente alimentar essa nossa saúde mental, né? Mas por isso que eu falo que a gente tem que se conhecer. Sim. Porque assim, eu sei quando eu vou estourar. E aí você sou mãe, faz alguma coisa com isso, entende? Eu sou mãe de uma menina de 3 anos que está na fase da apropriação do eu. Então eu falo por mim, né? Ah, mas pra você é fácil, porque você tem ajuda da sua mãe, da escola, seu marido é 100% participativo. Não, não é. Porque é sobre mim, não é sobre minha filha. Então, quando ela age sobre alguma situação que ela está, né, ali naquela birra intensa, o que ela tá fazendo, eu preciso saber qual é o meu gatilho. Sim. Então, o que mais tira o meu gatilho hoje? É a hora da refeição. Porque toda mãe se preocupa com quanto a criança vai comer. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, me conhecer e treinar nesse sentido, para que quando chegue a hora da refeição, eu não me estresse. Tudo aquilo que mais nos irrita dos nossos filhos, que mais nos tira do sério, é o que mais precisa ser curado em nós. Exatamente. Então, não é a birra da criança, mas o que ela desperta em você. Por isso que é sobre você e não sobre a criança. Isso. Então, o que desperta em você é isso que você tem que olhar, né? Claro, você tem que lidar com a birra lá, mas o que isso gera em você, esse gatilho que você falou, quando a gente tem essa consciência, então, esse autoconhecimento. Eu entendo que isso é sobre mim, a minha história, né? É a minha referência, quais são as minhas marcas de vida, as minhas feridas emocionais, né? O que eu preciso cuidar para isso não ficar, esse gatilho ficar sendo acionado a todo momento. E aí eu consigo lidar com aquela birra
ou com aquele comportamento desafiador ali do meu filho naquele momento, de uma outra forma. Mas porque eu tô com isso resolvido em mim. Exato. Entende? Só Aí que fica é mais treino, fácil. Thaís. É treino. É treino, sim. Então, assim, eu posso ajustar tudo. A rotina da minha filha tá perfeita, nos horários, porque existe. Eu sempre falo aqui que a rotina é o compasso da música, é o relógio. 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Mas o que dá a melodia dessa canção é o ritmo. E é no ritmo que a gente se conecta com os nossos filhos. Então, não adianta você colocar relógio. Às 7 da noite eu dou o banho, aí ou tem que dormir entre 7 e 8 da noite, então eu tenho que dar a janta, o banho, cama. Não é desse jeito que uma criança funciona. Então eu tenho que colocar o ritmo. É no ritmo que eu me conecto. É no ritmo que eu tenho presença. Porque no processo, são os né? únicos. Exato, são os únicos momentos que eu estou com meu filho. Então, se ali eu alimento meu filho espiritualmente, emocionalmente, se eu me conecto, se eu tenho os elementos corretos que eu uso para os rituais do sono, se eu conduzo de uma maneira mais leve, eu consigo ser uma mãe melhor. Então, esse lugar que a gente pode se apropriar dele, sabe, Nanda? Sim. Agora, quando a gente tá no lugar da mulher tarefeira, que é aquela mulher que faz, e ela tem uma lista imensa de tarefas a realizar e ela quer ficar ali dando check em tudo, Sim. né? Ou ela tá olhando para aquilo pensando, meu Deus do céu, tenho um monte de coisa, daí agora surgiu mais uma coisa. Ela tá tão ali atenta no fazer que ela não consegue simplesmente ser, sabe? Ela se desconecta disso. Sim. Então, aquilo que eu tô ali fazendo. E é claro, a gente tem muitas tarefas, compromissos, responsabilidade. A gente tem tarefas diárias o tempo todo. Mas se eu tô só concentrada nisso, ou tô muito concentrada nisso, nesse dar conta, porque quando a gente, essa frase, né, lembrando que você falou ali no começo das frases que as mulheres falam, então eu não dou conta, eu não tô dando conta. O que é isso? Mostra essa necessidade de cumprir a tarefa. E eu tenho que realizar, custe o que custar, né? E não é assim. E aí a gente se perde nessa nossa essência de simplesmente ser, sabe? Quem que eu sou aqui, no final de contas, no meio de tudo isso? No meio desses afazeres, dessas responsabilidades, desses cuidados. Quem eu sou? Qual que é a minha cara aqui nisso tudo, entende? Quem Aí, é você na fila da maternidade? Você tá na fila da mãe guerreira? Você tá na fila da mãe autoritária? Da mãe permissiva? Da mãe negligente? Quem é você na fila da maternidade? aonde que você tá? Exato. Que lugar é esse que você tá ocupando, Será né? que você tá pegando um pouquinho de cada? O que você tá fazendo com a educação, com a sua autoeducação, não é nem com a educação do seu filho? Porque antes de eu ensinar uma mãe a se comunicar, eu preciso que ela se conheça. Sim. Então, Esse vou dar um sempre é o exemplo aqui, caminho. ó. Minha filha pode estar se jogando no shopping, fazendo o maior escândalo porque ela viu alguma coisa que ela quer. Por exemplo, que com certeza a grande maioria das mães já passaram ou no mercado, ou no shopping, ou em algum lugar, já passaram por isso, de ter que acolher a criança no momento de birra, onde ela se bate, se machuca, grita. Esse lugar, eu olho para aquela situação e não me desperta um gatilho tão grande quanto na hora da refeição. Você entende que o meu gatilho é a hora da comida? Então a minha filha tá lá. Se ela tá com o prato na frente dela, eu olho para aquele prato para ela e falo: meu Deus, ela precisa comer esse prato, né? Então eu utilizo de todas as ferramentas do universo para que ela não se disperse muito, para que eu traga ela para essa contração. É hora de se alimentar, ela precisa olhar para o prato, ela precisa olhar para o que ela está comendo. Não adianta só eu socar na boca dela. Isso ela não vai entender sobre fome, sobre saciedade. Eu não vou saber se ela está satisfeita nunca, porque a gente não tem como saber se o outro está satisfeito. Então eu vou estar só empurrando a comida na minha filha. Então eu tenho que olhar para toda essa situação e trabalhar isso dentro de mim e olhar para essa ansiedade que eu crio na hora que ela vai comer. Porque o que eu tô criando em cima da minha filha? Uma expectativa que ela coma. Só que aí eu lembro de todo o ritmo, toda a rotina, volto lá, que ela tem com questão das refeições, o que eu apresento de comida para ela, o que ela come. Então, se eu dou muito açúcar ou não, tudo isso influencia, né? A minha filha é uma criança que ela não tem o hábito de comer açúcar durante a semana. Mas eu me permito abrir exceção no final de semana, ou se ela vai numa festinha, eu não proíbo ela de pegar um brigadeiro. Mas aí, as mães, o que a grande maioria chega de reclamação para mim?
Fer, eu não consigo. Lá na minha despensa tem 1 milhão de doces. Daí na hora de jantar, meu filho vai e pega um chocolate. Daí eu grito, eu me desespero, eu perco a paciência. Daí eu quero, me dá esse chocolate. E é assim. Então, esse desespero, esses gatilhos só acontecem porque a gente não consegue olhar para tudo que a gente tem que fazer lá atrás antes. Eu já sei que a refeição vai me despertar esse gatilho. Eu já sei que eu me comporto dessa maneira. Então, eu vou agir diferente. O agir diferente primeira coisa, o reconhecimento é uma grande mudança. Eu sei onde eu preciso mudar. O que mais pega em você? Se você tá o tempo todo gritando em casa, com o seu filho, o tempo todo gritando, se descabelando, vive estressada, o que tá acontecendo? O que você precisa ajustar? Né? Sim, com certeza. Você tá negligenciando uma situação com você mesma. Sim. E se a gente não para pensar sobre isso, analisar isso, a gente vai seguir nesse automático, né? Existem muitas cobranças atrás desse nosso universo de ser mulher, né, Nanda? Então tem muitas expectativas que os outros têm sobre nós, do que a gente tem, né, também, esses estereótipos, aquela questão dos conceitos que eu falei. Então, o que que é ser mãe, o que que é ser mulher, o que que faz parte desse pacote todo aí, que não é pequeno. E aí a gente começa a entrar nesses lugares em que a gente se perde, a gente quer cumprir, né? Eu digo sempre que maternidade não tem cartilha. Porque não existe uma norma que vai dizer como que é o certo e como que é o errado. Tem aquilo que funciona melhor na minha casa, na minha família, com os meus filhos. Então, às vezes na tua casa seja diferente, muito possivelmente né? Sim. Só que a mulher muitas vezes fica tentando buscar essa cartilha, sabe? Do que ela tem que fazer, de como tem que ser. E muitas vezes ela se estressa com isso. E aí gera uma tensão, sim, sabe? Por isso que eu falei, adianta você fazer o melhor curso de comunicação positiva? Eu quero ser uma boa mãe. Eu vou fazer todos os cursos de autoconhecimento, de disciplina positiva. Aí eu faço uma terapia. Aí eu faço lá no grupo da roda de mães. Eu vou na rede de apoio. Adianta você fazer tudo isso se, em primeiro lugar, você não organiza tudo que você precisa atender em você? Não tem como, né? Não tem Essa como conta nunca vai fechar. Nunca. Eu nunca sei o que eu preciso. Eu sei o que o meu marido precisa, minha casa precisa, o meu trabalho precisa, o meu filho precisa, mas eu não sei o que eu preciso. Eu não sei o que é bom pra mim. Então, é um passo de cada vez. Sim. É moroso, não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia pra noite. São pequenos hábitos e eu falo, assim, por experiência própria de uma mãe, que é uma mãe que tem um estilo autoritário. Eu sou uma pessoa mais enérgica, eu sou sanguínea, fervorosa. Então, eu tenho esse temperamento dentro de mim como uma mãe mais autoritária. Como é que eu consigo não ser uma mãe autoritária, vim de uma educação autoritária, sou uma pessoa que, né, mais enérgica nesse sentido. Como é que eu consigo praticar essas ferramentas, esses recursos diários em ser uma pessoa melhor? Porque, de novo, não é sobre minha filha, é sobre mim. E eu acho que aí vem uma boa notícia. Treino.